Pessoal, num país com 100 milhões de pessoas sem saneamento básico, o Congresso vai gastar praticamente 5 bilhões de reais para fazer política e continuar trapaceando e enganando e mergulhados na corrupção e levando o país à derrocada. Veja, é muito difícil tolerar isso em silêncio, porque nós sabemos que aquele congresso que está ali, aquilo ali são figuras figurativas. Eles não têm poder nenhum mais. Quem manda no país é o STF e o Terceiro Reich, é lógico. A mídia tradicional com apoio também de algumas mídias convencionais. É muito difícil você aceitar, você estando dentro de um país onde metade da sua população, ou seja, mais de 100 milhões de pessoas, não sabem o que é saneamento básico. Você cresceu numa casa que não tinha saneamento básico? Você faz alguma noção do estrago que a falta de saneamento básico numa casa, numa rua ou num beco, numa viela, causa aqui na mente humana? Eu tenho noção. Onde eu cresci não tinha saneamento básico. E a falta do saneamento básico traz um monte de problemas para o seu intelecto. Se uma criança cresce naquela condição de estar vendo ali fossas passando na sua porta, onde o esgoto não é tratado, a água não é tratada, aquilo ali aprisiona o indivíduo, a criança, e a criança ela vai acreditar, porque ela é forçada a acreditar, que ela nasceu para viver naquela condição. E se numa casa não tem saneamento básico, tu imagina como é esta casa. Ou seja, o Congresso Nacional ele não está nem aí para estas pessoas vulneráveis, pessoas verdadeiramente que necessitam de ajuda. E qual é a ajuda? É você ensinar a criança a pescar. Primeiro tem que encontrar, atingir os seus pais, mostrar aos seus pais que aquilo ali é só uma circunstância. Você que é viajado, há 2000 anos atrás, Belém da Judéia era a mesma coisa que os morros e as favelas hoje. Jesus, eu posso analogar que Jesus morava numa condição desta, que não é pobreza, é miséria. E é muito importante a gente separar estes dois temas: pobreza de miséria. Quem é o pobre? O pobre, ele tem dignidade, tanto é que a Bíblia cita duas classes, os pobres e os ricos. O pobre, ele tem a sua dignidade. Ele trabalha, ele paga as suas contas e ele come. Ele tem a sua dignidade. E numa sociedade livre, não numa sociedade tribal, não numa sociedade do século XV, XVI, onde o indivíduo que nascia na miséria, ele morria na miséria. Não existia chances e oportunidades para estes indivíduos ascenderem socialmente. Não. E infelizmente essa sociedade está voltando novamente, mas isto é assunto para um outro vídeo. Então veja, o que mais assusta, o que mais me deixa alarmado é que muitos destes parlamentares, vereadores, deputados federais, deputados estaduais, senadores, prefeitos,
Eles saíram de onde? Saíram da classe da pobreza, dos pobres e da classe dos miseráveis. Alguns saíram das classes médias, mas a grande maioria nós sabemos que eles saíram da classe dos miseráveis e da classe dos pobres e alguns das classes médias. E é necessário eu explicar o lance aqui dos miseráveis. Veja, é miséria de posses, miséria de condição social, não é miséria de essência. Entende? Então, o que o Estado, juntamente com os empresários, deveriam fazer? Ensinar essas pessoas a pescarem. Então, Cristo nasceu numa condição dessa. Uma condição que é totalmente contra o desenvolvimento intelectual de qualquer indivíduo que esteja naquela condição. Mas Jesus, creio eu, que ele sempre entendeu que aquilo ali era só uma circunstância. Tanto é que 2000 anos depois eu estou aqui falando dele. O mundo é reconhecido como antes e o depois de Cristo. Para você ver a influência, a relevância e o poder e o domínio dele sobre o mundo, sobre a história dos homens, sobre a história das civilizações. Ele é poderoso, mas ele nasceu numa condição dessa de miserável. Miserável de posses. Sua família não tinha condição. A família de João Batista que tinha condição, que é o primo dele que veio abrindo o caminho para ele. Então, estes deputados que vão gastar 5 bilhões de reais, qual deveria ser a mentalidade deles? Não, pô. Vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar, vamos criar aqui uma lei para que este dinheiro, esta bagatela, venha do setor privado. Porque nós não podemos usar esse valor absurdo estratosférico num país onde metade da sua população não tem saneamento básico e 50% dela, 50% não, vamos botar aí, 40% dela, 30% dela, não consegue se alimentar direito. 50 milhões de pessoas vivem em bairros, morros, favelas e periferias dominadas por narcoguerrilheiros e narcotraficantes, ou seja, são reféns de bandidos e bandidos cruéis. Esta bagatela não poderia estar sendo direcionada para trabalhar esse caos que se instaurou no Sudeste e no Nordeste do país? Não deveria ser um dinheiro para a gente investir em segurança, investir em educação, pegar essas pessoas que não conseguem compreender que a condição de miséria intelectual, porque a miséria ela está aqui, ela está aqui, ela está no abstrato. E depois ela se manifesta de forma física, mas antes ela está aqui. Então a liberdade começa aqui. O que eles, ou todos nós, como sociedade, deveríamos fazer? Pegar essa bagatela e trabalhar estas pessoas, ensinar a estas pessoas que aquilo ali, aquela condição de vulnerabilidade social, vulnerabilidade intelectual, aquilo ali é só uma circunstância, que ela pode mudar aquela condição, que ela pode mudar a sua vida, ela pode mudar a sua visão, ela pode mudar o seu entendimento, ela pode se desenvolver intelectualmente falando. Mas veja, os nossos congressistas, eles usam o cérebro? Não, eles não usam o cérebro. Os nossos congressistas, a grande maioria deles, se você pedir para eles escreverem uma história com 20 parágrafos, você vai ver os erros grotescos de português.
E isto é um sinal crasso de que não houve desenvolvimento aqui. Ele não trabalha o cérebro dele para que o cérebro dele venha se desenvolver e que o cérebro dele venha pleitear um soft power. O que é um soft power? É uma cultura elevada, é uma cultura poderosa na área do desenvolvimento espiritual, intelectual e por aí vai. Nós sabemos que a grande maioria dos nossos parlamentares, eles têm ojeriza ao conhecimento, eles têm ojeriza à informação, eles têm ojeriza à verdadeira informação, eles têm ojeriza à sabedoria. Nós tivemos presidente da Câmara que não tinha um ensino médio completo. Só para você entender o nível intelectual dos nossos parlamentares. Então, não me assusta eles se juntarem para usar o meu e o teu dinheiro, porque é o teu dinheiro. Este dinheiro aí é o dinheiro do cara assalariado, cara. Este dinheiro aí é do trabalhador que acorda 4 horas da manhã e percorre 30, 40 quilômetros para chegar no trabalho e fica 3 horas dentro de metrô, dentro de trem, dentro de ônibus e tem que encarar mais 3 horas para voltar para casa. Este dinheiro aí é suado, este dinheiro é do povo, já que o Estado não produz dinheiro. O Estado não é uma empresa privada, amigo. Quem mantém o Estado somos nós, os trabalhadores. E aí você vê um escárnio, isso é um escárnio com a nossa cara. Aprovar 5 bilhões de reais para continuar a saga da trapaça, do engano, da covardia, da mentira. Porque todos nós sabemos que a política não trabalha com a verdade, queridão. Queridão, pelo amor de Deus. A política não trabalha com a verdade, irmão. Quem trabalha com a verdade é o pastor e depende do pastor. O político não trabalha com a verdade. O político, ele está ali. O projeto dele é enriquecer. O projeto dele é mandar. O projeto dele é dominar. É te vencer por meio, geralmente, do seu cargo e ele mandar em você. Ele vai mandar em você de uma forma ou de outra, porque ele foi eleito. E você vai ter que fazer o que ele manda você fazer. Se você não fizer, rala. E outra coisa, o funcionalismo público, ele é uma casta maligna. Se nós temos um país hoje na condição que nós estamos mergulhados no caos espiritual, caos político, caos econômico, caos intelectual e caos social. É um caos em todas as áreas. E aí você vê aí o escárnio com a nossa cara. Aprovar 5 bilhões de reais para continuar a saga da trapaça, a saga da política e vai continuar a roubalheira. Vai continuar o acanalhamento para destruir o país, porque eles estão ali para salvar a família deles. Eles estão ali para ajudar os deles. E lógico, todo aquele que se submete à trapaça e à covardia deles. Aqueles que não se submete, rua, mete o pé. Então, esse vídeo aqui é para você refletir o nosso nível hoje como sociedade, como civilização. Porque isso aí vai ficar muito pior, queridão. E lógico, você sabe, mas também é vídeo para uma outra oportunidade. Você que é aposentado, você que é funcionário público, você que é médico, você que é advogado, os seus dias estão contados. Os seus dias estão contados. Porque não vai ter dinheiro para te pagar. Principalmente a galera que vive de aposentadoria. Você que está aí, ó, que estudou, que é funcionário público, teve várias oportunidades para ser o que você quisesse na sua vida, porque você teve apoio da sua família,
e você simplesmente montou no funcionalismo público e aí você faz a sua vida e muitas das vezes nem trabalha direito. O mundo mudou. Então eu só vim aqui marcar presença, eu vim aqui denunciar a minha insatisfação, porque eu tô sempre inclinado ao vulnerável, ao necessitado, ao faminto. Eu acho que nós que trabalhamos e perseveramos para que a gente consiga se desenvolver como pessoa, porque o projeto é se desenvolver como pessoa, né? É se livrar da soberba, é se livrar da arrogância, é ser uma pessoa simples, é ser uma pessoa humilde, é tentar ser uma pessoa que está sempre disposta a contribuir, a ajudar o outro e ajudar o nosso condomínio, a nossa rua, o nosso bairro, o nosso condado e o nosso país a se desenvolver. Só que infelizmente hoje nós somos uma sociedade, nós somos uma civilização a pior de todos os tempos. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Nos veremos no outro vídeo. Um abraço e até lá. Tchau.